A distribuição da riqueza é uma das questões mais vivas e mais debatidas hoje em dia, mas que sabemos verdadeiramente sobre a sua evolução a longo prazo? Que sabemos realmente sobre a evolução da distribuição do rendimento e do património desde o século XVIII? E que ensinamentos podemos daí retirar para o século XX? Estas são algumas das questões que Piketty coloca no seu livro O Capital no século XXI. Trata-se de um livro que vendeu milhões de exemplares um pouco por todo o mundo. Isto quer dizer que o economista francês, professor na Escola de Economia de Paris, tocou num dos nervos centrais das sociedades contemporâneas e fê-lo num livro com quase 1000 páginas, que corresponde a uma investigação coletiva de muitos anos, onde Piketty compila, expõe um impressionante trabalho estatístico, recorrendo a fontes fiscais, sobretudo, para nos dar a ver alguns dos principais padrões históricos dos processos de criação, eventualmente atenuação e, de novo, aumento das desigualdades de rendimento e de riqueza em alguns dos principais países capitalistas desenvolvidos. E Piketty tem a virtude, neste livro, de sacudir, de agitar, de desafiar a complacência de muitos economistas convencionais que, durante demasiado tempo, com base em trabalhos pretensamente teóricos, argumentaram que havia uma tendência quase espontânea, natural, dos processos de desenvolvimento para levarem a uma redução das desigualdades de rendimento e de riqueza. Na realidade, essa observação dos economistas referiu-se muito a um padrão existente, é verdade, entre o final da Segunda Guerra Mundial e os anos 70. Ou seja, neste período do século XX, houve, de facto, uma tendência para a diminuição das desigualdades de rendimento e de riqueza nos principais países desenvolvidos. Só que esse padrão foi o produto de circunstâncias históricas muito fortuitas. E o que Piketty nos indica é que, na realidade, quando nós observamos com detalhe e atenção às fontes estatísticas mobilizadas, coligidas, recolhidas por este economista e pela sua equipa, aquilo que observamos a partir dos anos 70, 80 do século XX é um novo padrão, um padrão de aumento significativo das desigualdades de rendimento e de riqueza. Ou seja, ao invés de termos uma tendência para uma curva em U invertido, em que as desigualdades aumentariam nas primeiras fases do desenvolvimento e tenderiam a diminuir subsequentemente, temos na realidade uma curva em U. Ou seja, depois de diminuírem a seguir à Segunda Guerra Mundial e até aos anos 70, as desigualdades de rendimento e de riqueza tenderam a aumentar, é certo, a diferentes ritmos, nos países desenvolvidos, da França e Grã-Bretanha aos Estados Unidos, que Piketty estuda e para os quais mobiliza dados estatísticos. E de alguma forma, Piketty vai procurar explicar porque é que esse padrão de aumento das desigualdades, que na realidade vai fazer com que muitos países se assemelhem no início do século XXI ao padrão que se registava nas vésperas da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, uma tendência para que o capital, o património, para Piketty, capital é património, é riqueza, ou seja, é o conjunto dos ativos mobiliários, imobiliários, financeiros, capital físico, que é detido, sobretudo, por um grupo social, pelas classes mais dominantes na sociedade, que têm visto os seus rendimentos de capital, nas últimas décadas, crescerem mais do que o crescimento dos rendimentos do conjunto da economia. E Piketty dá-nos, enfim, uma fórmula que ficou famosa neste livro. Há uma tendência
até ao início do século XX e a partir das últimas décadas deste século novo, para o R, ou seja, a rentabilidade do capital, crescer mais do que o G, ou seja, a taxa de crescimento económico, a taxa de crescimento dos rendimentos, incluindo dos rendimentos salariais. Isto significa, como Piketty vai dizer na conclusão do seu livro, o ensinamento geral da minha investigação é que a evolução dinâmica de uma economia de mercado e de propriedade privada, ou seja, do capitalismo, se entrega a si mesma, contém forças de convergência importantes, diz-nos ele, ligadas nomeadamente à difusão dos conhecimentos e das qualificações, mas, isto é o mais importante, forças de divergência poderosas e potencialmente ameaçadoras para as nossas sociedades democráticas e para os valores de justiça social em que se fundam. E a tal desigualdade R maior que G implica que os patrimónios provenientes do passado se recapitalizem mais depressa do que o ritmo de progressão da produção e dos salários. Ou seja, as classes dominantes ficam cada vez mais ricas, porque capturam uma parte cada vez maior do rendimento. Ou seja, é o risco de passarmos, e estas são as minhas palavras, de uma democracia para uma oligarquia. E a questão que se coloca, aqui chegados, é que propostas é que Piketty nos faz para reverter este padrão de desigualdade crescente. E aqui Piketty faz-nos, neste livro, fundamentalmente uma proposta. Reabilitar e renovar a capacidade dos Estados para distribuir de forma justa o rendimento através do imposto. Ou seja, quer do imposto progressivo, as fases de maior redução das desigualdades nos países capitalistas deram-se quando a progressividade fiscal foi relevante, e essa progressividade fiscal, essa diminuição das desigualdades, ao invés de diminuir o crescimento económico, como muitos economistas gostam de defender, na realidade correspondeu à fase de maior dinamismo económico da história do capitalismo, o fim da Segunda Guerra Mundial até aos anos 70. Mas num contexto de globalização, para Piketty, não basta defender e reforçar a progressividade fiscal, o imposto sobre os rendimentos e até sobre o património à escala nacional. Para Piketty, num gesto talvez utópico, é preciso que seja institucionalizado, através da cooperação internacional, um imposto progressivo sobre o capital, à escala internacional. Esta é uma das suas propostas para reverter o padrão de desigualdades que ele considera prejudicial à justiça social, certamente, mas também, e aqui é um ponto que Piketty sublinha, ao próprio dinamismo económico. No fundo, são raros os economistas que se podem gabar de ter uma investigação que chegou ao espaço público. Lembremos que ainda antes de Piketty ter publicado O Capital no século XXI, a sua investigação nos Estados Unidos com outros sobre a concentração de rendimento e de riqueza no topo da distribuição, no último percentil, no 1%, gerou o famoso slogan somos os 99%. Esta, digamos, clivagem entre os 99% e os 1% resulta do trabalho de Piketty, que nos mostrou, por referência aos Estados Unidos, como, a partir dos anos 80, os 1% mais ricos da população capturaram uma parte cada vez maior do rendimento. Quer do rendimento de capital, claro, porque o capital está muito mais desigualmente distribuído do que o conjunto dos rendimentos, particularmente os rendimentos salariais. Mas Piketty mostra-nos também, por referência aos Estados Unidos, que há um aumento crescente da desigualdade, não só entre trabalho e capital, mas dentro do trabalho. Ou seja, há uma elite, alguns poderão chamar-lhe uma casta de gestores, que se apropria de rendimentos salariais cada vez mais elevados.
Enquanto que o resto das classes trabalhadoras, nos Estados Unidos, a grande percentagem, vê os seus rendimentos estagnarem desde há várias décadas a esta parte. E para Piketty isso não é o resultado do mérito ou do facto dos gestores serem mais produtivos, simplesmente é o resultado, por um lado, da mensagem dos poderes públicos de redução da progressividade fiscal, que cria um incentivo para que os gestores com cada vez mais poder procurem capturar uma parte cada vez maior dos rendimentos. E esses gestores de topo, no fundo, aliam-se aos proprietários. E essa aliança é, no fundo, está traduzida, enfim, neste slogan, algo simplista, dos 99 versus o 1%. É muito curioso que, enfim, este trabalho foi alvo de um escrutínio por parte de académicos muito grande, um debate público muito grande, quer daqueles que criticaram o livro pela mensagem algo subversiva, quer aqueles que consideraram que Piketty não é subversivo o suficiente, porque, por exemplo, uma das suas explicações para a redução das desigualdades no século XX prende-se muito, enfim, com o papel das guerras. Embora Piketty diga, porque as guerras destroem capital, que as guerras, elas próprias, particularmente a Primeira Guerra Mundial, têm origem nas dinâmicas e nas tensões do próprio capitalismo. Mas, no fundo, embora na introdução do seu livro Piketty considere que não há determinismo económico, que, em última instância, a questão da maior ou menor desigualdade é uma questão política, ele não colocou no centro da sua análise essas dimensões político-ideológicas. E muita gente criticou, por exemplo, não ter colocado na linha da frente o papel do conflito social, do poder e das suas contingências no centro da análise. E por se ficar, digamos, por uma proposta meramente fiscal. Perante essas críticas, Piketty decidiu escrever uma resposta. E essa resposta é uma resposta de mais de 1000 páginas, publicadas em 2019, num livro chamado Capital e Ideologia, onde Piketty coloca no centro da sua análise precisamente a questão da propriedade, para argumentar que é a absolutização dos direitos associados à propriedade privada, o que ele chama de proprietarismo, que explica os padrões de desigualdade capitalista até ao início do século XX e que é a ressurgência deste mesmo proprietarismo, o que ele chama de neoproprietarismo, que poderíamos considerar sinónimo de neoliberalismo, que explica, a partir dos anos 80, o aumento das desigualdades. Ou seja, estamos perante um economista, um historiador económico, um economista político, como ele próprio diz, que desafia algumas das convenções mais limitativas do trabalho de investigação da própria ciência económica. Da ciência económica convencional, na medida em que Piketty valoriza a economia enquanto ciência social e política. Enquanto ciência que tem na história um dos seus principais aliados. Aliás, Piketty, nos seus trabalhos, incluindo no Capital no século XXI, chama-nos a atenção para esta importância das fontes fiscais, dizendo ele, as fontes fiscais são demasiado históricas para os economistas e são demasiado económicas para os historiadores, encontrando-se numa terra de ninguém. E geralmente as grandes oportunidades de investigação estão nestas terras de ninguém, nestes continentes por descobrir. E se é certo que há toda uma tradição ao longo da história na economia política de análise das desigualdades e das suas causas, também é verdade que até ao trabalho de Piketty e de todos aqueles que com ele trabalham, na economia convencional, e Piketty é em última instância um economista convencional, as desigualdades não tinham grande direito de cidade. E de facto é importante que a economia não se alheie demasiado dos factos económicos, dos padrões económicos, por muito que isso custe a alguns ideólogos que gostam de apresentar a economia como uma mera técnica de gestão de recursos escassos.